que eu não sou muito normal mesmo, não. Eu sou DDD, doidinha de Deus. DDD. Gente, quem tá aí desde o princípio, o começo, acredito que hoje será o fim de Mateus 6. Acredito, porque eu já nem falo mais que de fato é o fim, porque a gente nunca sabe se de fato é o fim. Gente, tá tudo bem aí? Tudo ok? Aperta o botão aí do avião, chama mais gente, aperta o botão aí do coração, ok, e vamos que vamos. Olha só, já tem mais ou menos uma semana que nós estamos falando sobre me esvaziar. Tô brincando, gente. Já tem olha, gente, hoje já faz 2 semanas que nós estamos estudando. Porque eu comecei quarta-feira da semana retrasada, né? Olha só, eu acho que é mesmo, já tem 2 semanas. Bom, nós estamos estudando sobre como melhorar, utilizando a Bíblia para a nossa vida prática, porque às vezes a gente acaba estudando e não tem muita noção, né? A Suzana está aqui desde o princípio, firme e forte, era uma das pessoas que falava que queria tanto esse estudo, não faz mais do que a obrigação de estar aqui todo dia. Osana, boa noite. Aí, gente, desde a semana passada a gente está falando sobre como se deve orar, como se deve jejuar, será a temática de hoje. Você acha que se você ficar sem comer, você consegue convencer o diabo de alguma coisa? Só fica essa pergunta aí. Mas antes de entrar na questão do jejum em específico, nós temos review. Nós falamos sobre como deve ser a oração individual, nós falamos como deve ser a oração intercessória. Lore, tá uma benção, o estudo de ontem ainda precisa estudar. O estudo de ontem ela precisa estudar, porque assim, gente, tá vendo? Isso que é uma pessoa assídua. Ela não só ouve a live, como depois ela estuda a live. É demais, né? Isso que é uma pessoa com sede de Deus. Isso que é uma pessoa que entendeu que nem só de pão viverá o homem, né? Apesar, gente, que pão é bom, né? Tô esperando meu esposo trazer um pãozinho pro lanche. Washington! Acho o máximo. Quando eu aprendi a escrever esse nome, eu me senti outra pessoa. Washington. É difícil escrever, gente. Boa noite. Gente, então a gente viu já sobre essa questão da oração. E hoje eu falei que o trem ia pegar fogo, que eu ia falar... deixa eu ver como eu digo... Da prostituição que existe dentro das igrejas. Nossa, Lorena! Sim, me responde aí. Eu sei que o negócio é meio demorado, então eu falo, me responde, você responde pra você mesmo. Porque até que você responde, eu vejo sua resposta, eu já falei há muito tempo. Porque o Instagram aqui tem um delay, né? Ele tem uma enroladinha aqui. Infelizmente, hoje nós verificamos jogo de interesse que precisa ser desarticulado, que precisa ser descaracterizado para que a igreja de fato se torne o corpo de Cristo. Por que você vai na igreja? Analisa aí, por que normalmente você vai na igreja? Qual é a verdadeira intenção do seu coração ao ir na igreja? E como será a intenção do coração de várias pessoas, na verdade, que vão na igreja? Eu, particularmente, toda a vida gostei muito de ir na igreja, continuo indo na igreja dentro do possível, em razão dessa pandemia. Mas eu conheço muitas pessoas que correm para a igreja quando precisa. Ai, tô precisando disso, tô precisando daquilo. Então, são pessoas que ficam barganhando com Deus. Agora eu preciso, eu vou lá, como se Deus estivesse lá, né? Agora eu preciso, eu vou lá. Depois eu já recebi a graça, eu saio de lá. Depois eu volto, depois eu não sei o quê. Então a pessoa vive barganhando. Tem problema de ir na igreja? Lógico que não. A ideia sim, gente, é esse senso comunitário, é o estar em comunhão. Mas eu já expliquei pra vocês que se não for com o intuito da gente realmente saber o que passa no coração do próximo, não faz sentido a gente viver numa igreja onde a gente nem sequer sabe o nome dos irmãos. Infelizmente hoje boa parte das igrejas são grandes. Era preferível a gente ter 10 mil igrejas dentro de uma cidade que uma igreja que tem 10 mil pessoas. Por quê?
Na verdade, até seria o contrário, porque até menos ou mais. Suzy, seja bem-vinda. Nós precisaríamos ter assim em torno de 100 pessoas numa igreja, porque dessa forma a igreja ainda conseguiria ter a mesma ideia da igreja primitiva de Cristo, que era uma igreja que permitia, assim, de fato, a comunhão com os irmãos, e não uma igreja cheia do imediatismo, que você chega lá, você não sabe de ninguém, e eu também não quero saber não, porque eu só vim aqui para ter a graça e sair dessa... Quase que assim, tipo assim, eu nem quero ficar aqui, eu nem quero saber nada de ninguém não, eu só vim aqui para conseguir o que é meu, e tchau, obrigado, fui. Então, gente, infelizmente, a igreja, nós usamos a igreja... Nós prostituímos a igreja. É a mesma ideia de você querer uma mulher, né, para fazer coisas, ou que seja um homem para fazer coisas, né, entenda-se assim. E aí você vai lá numa casa, né, entendeu, gente? E paga o preço para estar com essa pessoa. E aí você vai na igreja também, porque você quer alguma coisa, e aí você paga o preço também para receber essa coisa. Olha que coisa mais feia. Por isso que nós usamos essa terminologia de prostituir a igreja. São todas as igrejas? Graças a Deus, não. Às vezes, eu até reconheço aqui um certo julgamento da minha parte. É por isso que a gente tem que viver na cripta. Eu já falei isso para vocês algumas vezes. Lucy Verinha, seja bem-vinda. A gente tem que viver na cripta. Depois você vê as lives anteriores aí, que eu não sou obrigada a ficar falando tudo de novo toda vez. E aí, gente, pra quem estiver chegando agora, eu sou meio assim mesmo, tá? Não é falta de educação, é meu jeito. Acostume. A gente precisa de ir pra cripta porque a gente acaba tendo muito julgamento. E um dos julgamentos que eu tinha era de ver a igreja pequenininha e pensar assim, nossa, esses pastores querendo ganhar dinheiro, essas igrejas pequenininhas. Mas antes uma igreja pequenininha, com 4, 5 pessoas que nunca vão nem sequer entender a tradução da palavra direito, em grego, não sei o que. Ali o mover do Espírito Santo é muito mais forte porque existem 3, 4 pessoas de fato querendo ali a presença de Cristo, do que um monte de gente numa igreja que não descaracteriza também, gente. Elas também querem o mover de Deus. Deus também move pela fé dessas pessoas, mas que infelizmente existem muitos corações, né, que não estão ali com o intuito adequado, estão ali com o intuito de barganhar mesmo com Deus. Eu te dou isso, o Senhor me dá isso de troca, eu tô aqui, eu tô pagando dízimo, eu tô dando a oferta, eu estou cantando, eu estou louvando. O Senhor tá me vendo? Infelizmente, isso acontece. E aí, Lorena, por que você tá falando disso? Gente, eu não quero falar mal das igrejas, porque eu já expliquei pra vocês que nós deveremos sim ter comunhão com as igrejas. Mas, infelizmente, nós também não podemos tampar nossos olhos. As escamas têm que cair, a gente tem que enxergar. E uma vez enxergando, a gente vai falar mal? Não, aqui eu estou abrindo os olhos. Nós vamos orar por essas igrejas. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que passam por dificuldade, que nem sequer podem professar a sua fé. Porque a gente às vezes esquece que nós todos somos um, como o Pai em Cristo é. Nós estamos todos unidos em Cristo. Então, nós fazemos parte de um grande corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos essa igreja. E se tem uma pessoa passando por dificuldade, todo o corpo sente. Não é normal que se eu estiver sentindo dor nesse dedinho, o meu corpo inteiro sente? Então, todos nós somos responsáveis por orar por todos os nossos irmãos. Não fique pensando que o que os olhos não vê, o coração não sente, porque é mentira nesse aspecto. Se tiver um irmão seu sofrendo lá na China, você está sofrendo também. Porque não é que é pra gente viver choramingando e sofrendo as dores de Deus e o mundo, não. Mas nós temos que ter compaixão, nós temos que orar pelo próximo. Seja bem-vindo, Anderson. E aí, neste nosso ato de orar pelo próximo, pedindo para Deus fortalecer esse irmão, quantas pessoas passam fome, mas nem só de pão o homem viverá. Deus sustenta, gente, Deus sustenta, porque se não existe o alimento, ele acaba sustentando de outra forma, né? Então, a gente tem que estar sempre que possível pedindo pela vida dos irmãos, tá bom? Essa é a forma que nós iremos ajudar.
E qual é a importância ainda de estarmos em comunhão, gente? A ideia do apoio. Porque nosso corpo não adianta, existe um espírito aqui dentro, mas isso aqui é carne. E a tendência dessa carne é gostar de pecado, porque tudo que é pecado é muito bom. Nossa, Lorena, como que você fala isso? Ai, gente, vai me falar que comer não é bom? Comida é uma maravilha, né? Eu sou fissurada num doce, não me deixa ter doce em casa, porque senão eu vou comer até acabar. Se não acabar, eu não paro de comer. Então eu já sei que pra mim é uma tentação. E fala se não é bom falar da vida dos outros. Quem gosta, né? Não tem muita paciência, não. Mas assim, tem coisas que não me tratam. Fala se não é bom a ideia de querer dinheiro só pra mim, a ideia de querer poder só pra mim. Tudo isso é muito bom, mas tudo isso é carnal. A luxúria, a soberba, a vaidade, né? Seja bem-vindo, Danilo. Então, todas essas coisas são muito boas, é claro. E nós estando um ao outro, apoiando um ao outro, a gente fala assim, irmão, não me deixa pecar não. Irmão, não me deixa desviar não. A gente tem essa liberdade de entregar o coração de um para o outro e um ao outro ir se apoiando. Essa é a ideia de estar em comunhão, de uma igreja primitiva e que infelizmente hoje nós não temos essa possibilidade. Hoje é muito raro a gente ter essa possibilidade de abrir nosso coração para uma pessoa e falar, me ajuda. É muito difícil, porque a gente não confia nessas pessoas. Essas pessoas, de fato, muitas das vezes não são confiáveis, porque elas perderam totalmente a dimensão do que é estar em comunhão. Então nós temos sim que, se o irmão fofoca, a gente tem que orar por esse irmão, porque a trave que está no olho dele, o Espírito Santo também vai revelar que está errado. Você não precisa sair apontando o dedo, porque senão você está fofocando também. Tá, e jejuar. Nós precisamos jejuar? Sim, nós precisamos jejuar, gente. Jejuar é natural do ser humano. Cristo falou que a gente precisava de jejuar? Não, ele nem falou, porque ele entendeu que isso era normal, que a gente precisava disso, que isso era natural. Porque, de fato, se a gente parar para analisar, nas sociedades primitivas, lá na época da onça, da caverna e esse povo aí, eles não comiam como a gente, eles comiam, se alimentavam, tipo, aparecia uma caça, e aí eu ia comer essa caça, e depois eu ia ficar, sei lá, 24 horas sem comer, tranquilo, normal. Então, o jejum, ele era algo assim, da natureza do ser humano. Essa comelança que nós temos hoje não é algo natural, é algo sobrenatural. Não, sobrenatural não, é algo anormal, porque o certo seria a gente ter mais disciplina, assim, em termos de jejuar. O jejum, então, ele também não pode ser centralizado para mim, como recompensa, como barganha. Todas essas coisas que nós estamos falando aqui, elas têm que ser voltadas com a verdadeira intenção do seu coração, que é se aproximar cada vez mais de Jesus, ser uma pessoa cada vez melhor. Não é nada material, é tudo no plano espiritual. Você sendo uma pessoa melhor, para que você possa ser uma pessoa melhor para com o outro, para que o outro possa ser uma pessoa melhor e para que todas as coisas, por consequência, possam ser melhor. É simples assim. Por que a gente complica tanto, né? Vocês estão aí comigo, tá acompanhando a velocidade da luz, do pensamento da pessoa. O Danilo entrou aí, já começou a rir. Eu sei, chega a ser engraçado mesmo. Gente, tá, então nós não podemos voltar para o nosso individualismo, nem na oração, nem no jejum, nem nada, tá? Tudo é social. Ai, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa aqui, gente, porque eu vou anotando, porque senão eu esqueço tudo. E aí então a gente falou sobre, ontem a gente deu uma pincelada sobre a questão do dinheiro. Como viver sem barganha com Deus, Lore? Qual o relacionamento que Deus agrada a nos relacionar com Ele? Como viver sem barganhas? Na verdade é porque assim, tanto no plano individual como no plano coletivo, a gente tem que entender que lá na cruz, Cristo já nos deu todas as coisas. Todas as coisas. Então, se Ele já nos deu todas as coisas, hoje nós não precisamos pedir, porque tudo já nos foi dado. Nós estamos na posição de agradecer todas as coisas que Ele já nos deu.
E se tudo já nos foi dado, nós já tomamos posse disso que Ele nos deu e já agradecemos. Porque tudo aquilo que o seu coração crê, você terá. Então, sendo coisas boas, é claro. Então, você acredita, tá? E já agradece. Mas não necessariamente, mas não vai ser coisas materiais, vão ser coisas espirituais. Por exemplo, eu preciso de paciência. Eu já acredito que Deus tem me feito uma pessoa mais paciente. Muito obrigada, Pai. E tal, entendeu? É você tomar posse disso. Eu preciso de cura. É você já acreditar que você já está curado. Você já se vê curado. Você já tomar posse dessa cura. Então, assim, tudo já nos foi dado. Tanto no plano espiritual, né? Não que tudo já lhe foi dado. Casa, fazenda, sítio, tararara. Não é isso. Entendeu? O problema é que a gente vira para Deus e fica pedindo um monte de coisa material. Isso é o que as igrejas fizeram, infelizmente, com a nossa cabeça, na linha da teologia da prosperidade, que nem deveria existir nas igrejas. Porque você, sendo uma pessoa espiritualmente equilibrada, por consequência, você já terá todas as coisas. Você já terá uma vida em oração, em ação, em amor, olhando para o próximo, em comunhão, e assim o ciclo que você convive também. Mas as pessoas não têm essa mentalidade. Olha o tanto de gente que tem aqui. Olha o tanto de gente que está disposto a melhorar. Não sei se ficou claro aí para ti, beleza? Então aqui, gente, ainda voltando para essa questão dos tesouros no céu e tal... Todas essas coisas que nós estudamos, nós falamos ontem também sobre o dinheiro, a gente tem que focar no quê? Na pátria, que é celestial. Nós estamos aqui de passagem nessa terra, porque o nosso lugar é o céu. E nós não podemos esquecer que estamos reunidos em comunhão como corpo de Cristo, né? E a nossa intenção maior é que Ele volte. E nós temos saudade dessa presença de Cristo. É uma coisa tão maluca, porque o nosso espírito, hoje eu entendi isso, assim, eu acredito que eu entendi, vou explicar isso para vocês. O nosso espírito, ele pertence a Deus, né? Nós pertencemos a Deus. Então, o nosso espírito sente saudade de Deus. E como Jesus já estava com Deus desde o princípio de todas as coisas, né? O nosso espírito sente saudade de Jesus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, mas nós sentimos falta daquilo que é celestial. Nós sentimos falta da presença do Pai. Por isso que às vezes as pessoas reclamam de um vazio insaciável, que não vai saciar mesmo não, enquanto elas não entenderem que devem buscar a Deus, enquanto elas não entenderem que devem buscar ao Pai. E nós precisamos sim entender que o nosso coração tem saudade de voltar ao que é genuíno, ao amor do Pai. E por essa razão é que a gente jejua. É por essa razão que a gente deve jejuar, tá? Que eu já vou entrar aqui nessa questão do jejum. Deixa eu só ver aqui se eu não esqueci mais nada. Então, gente, o cristianismo ele é mais simples do que a gente imagina. E nós devemos olhar para o irmão que precisa de compaixão. Nós devemos entender qual a pegada do dinheiro, que é uma das coisas que eu falei ontem na live de ontem, que ficou salva. E quando os irmãos da igreja te abandonam num momento difícil? Bom, isso eles não estão sendo igreja. Se as pessoas que são da igreja te abandonam justamente num momento difícil, isso é sinal de que essa igreja que você está não é igreja. Ou pelo menos ela é apenas uma instituição, ela não é a igreja que Cristo estabeleceu a forma como deveria ser. Porque a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo é aquela que vai te acolher, te apoiar, te aconselhar, estar ali contigo, principalmente quanto mais você precisar. O complicado das igrejas hoje em dia, que eu até anotei aqui, eu acho que eu esqueci de falar, é porque nós estamos de fato buscando as igrejas com essa ideia de eu quero pra ontem. Imediatistas. E a ideia não é essa, nem na fé, nem em nada. Nada nasce pronto, gente. O que nasce pronto é monstro. A gente está por ser feito, a sua fé está por ser feita.
Tudo passa por um processo. Boa noite, vale o diálogo. Bom, aí vamos entrar aqui na questão do jejum rapidamente, porque eu acredito que amanhã eu vou ter que falar mais sobre o jejum. Eu perguntei para vocês no começo, falta de amor, falta de compaixão, quando você não tem esse amparo pelos irmãos, né, que se dizem igreja. Você acha que o diabo tem medo de você por você não comer? Quando a gente pega aquela passagem em Mateus mesmo, que eu não sei aqui se eu marquei, eu acho que eu desmarquei, que fala assim, que a gente tem essa concepção errônea de entender que está falando sobre essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Quantas pessoas não falam isso? Essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E nem sabe sequer o que é casta. E acha que casta quer dizer diabo. E aí, por aí à frente vai. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sim, é o que vem acontecendo. Então, você, para analisar, gente, olha o senso. Cristo, como eu disse para vocês, ele já venceu todas as coisas, né? Ele já venceu o mundo. Ele fala, tereis aflições, mas não fiques atordoado, porque eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, o diabo pode alguma coisa com a gente? Não pode. Eu já falei para vocês que ele tá lá nos nossos pés. Ele ruge como leão, mas ele não é um leão, ele é um ratinho. Porque leão, nem para comer essa história, ruge, né, Suzana? A Suzana gostou dessa história. A autoridade, então, está em Jesus. Você acha mesmo que o fato de você ficar sem comer vai gerar alguma autoridade para expulsar demônio? Ou o fato de você ficar sem comer vai fazer com que Jesus te dê mais autoridade para expulsar demônio? Para analisar isso, para pensar nisso. O fato é que se Jesus já é toda a autoridade, o nome dele é que tem toda a autoridade. Não é a sua ficar sem comer, o seu barganhar que vai fazer essa autoridade aparecer e um demônio correr. Só por aí você já vê que não tem lógica, a ideia do jejum para expulsar demônio, tá? Mas por que eu tô falando isso? A gente vai ter que explicar direitinho na passagem lá bíblica, mas não vai dar tempo, porque nossa live só vai até 6h30. Mas o que eu quero deixar vocês já com a pulga atrás da orelha, se a autoridade está em jejum, ou se a autoridade está em Jesus, eu não preciso passar fome, né, para poder expulsar demônio. Então, qual o real sentido do jejum? O real sentido do jejum é você, para começo de história, saber como que está seu coração, a motivação do seu coração. Se a motivação do seu coração for para barganhar com Cristo, Deus, eu vou ficar sem tomar Coca-Cola, Deus, eu vou ficar sem comer isso, Deus, eu vou ficar sem comer aquilo, mas aí em troca o Senhor me dá isso. Gente, isso é infantil, porque Deus já te deu todas as coisas, você não precisa convencer Deus a te dar alguma coisa através do ficar sem comer. Isso é infantil. Isaías, boa noite. Uai, mas então a gente tem que jejuar ou não? Tem que jejuar, mas o verdadeiro sentido do jejum não é esse. Porque o jejum, inclusive, ele não mata a carne, porque a gente ouve falar isso também. O jejum mata a carne. Gente, a sua natureza pecaminosa, ela já foi crucificada lá na cruz. Então você também não jejua para matar a carne, também não existe isso. Existe jejum de Daniel? Não, também não existe jejum de Daniel. Daniel nem sequer jejuou. Aquilo que ele fez foi uma opção por não comer. É como se, por exemplo, ele resolveu que não ia comer carne, ele ia comer só verduras. Então, ele se tornou vegetariano por determinado tempo. Isso é jejum? Não, isso não é jejum. Ficar sem tomar Coca-Cola é jejum? Não, não é jejum. Porque, gente, jejum é ficar sem comer. Que seja 8 horas, 12 horas, 24 horas, 6 dias, mas é ficar sem comer. Não é ficar sem comer alguma coisa, tá bom? É abstenção de alimento. É ficar na água e na oração. Isaías, Ana Cláudia, infelizmente nós estamos terminando a live. Eu estou aqui fazendo estes questionamentos, esses levantamentos sobre o jejum, porque é um assunto que nós vamos entrar amanhã. Se vocês tiverem interesse,
de entender que o jejum é sim necessário para o ser humano, porque nem só de pão viverá o homem. Para Jesus, o jejum era uma prática tão natural, tão normal, que ele nem falou que era obrigatório. E essa historinha aí dessa caça de demônios só sai com jejum e oração. Amanhã eu vou explicar isso para vocês, que esta casta aí não está se referindo a demônio. Está se referindo a outra coisa que só sai com jejum e oração. Tá. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Mais uma coisa. O jejum, ele é muito importante para a sua disciplina. Para a sua disciplina, ele é muito importante. E ele é transformador de coração. Transformador de coração. Então, a razão maior da gente jejuar não é para barganhar, é para ter o seu coração cada vez mais alinhado ao coração do Pai. Como eu disse para vocês aqui, e eu só estou encerrando, na verdade, o nosso espírito sente saudades do Pai. Nosso espírito, como nosso espírito é celestial, ele sente saudades do celestial. E a forma da gente estar em alinhamento com o celestial é em jejum. Por quê? No momento em que eu sinto fome, que é algo natural, eu me lembro que o meu corpo sente saudades de estar com o Pai. Que o meu corpo sente saudades daquele que nos amou primeiro. Que o meu corpo tem que estar em processo de gratidão por aquele que tanto nos amou. Mas amanhã eu vou explicar isso direitinho, viu? Chama mais gente aí pra live. Você falar assim, cara, você não entende nada de jejum. Tem uma louca ali. Louca não, meu bem. Por favor. Tem uma doidinha de Deus ali, uma DDD, que vai acabar com a raça do jejum amanhã. Pelo menos o jejum equivocado que muitas pessoas fazem. Aí você fala assim, ó, vamos lá nessa live amanhã que o negócio vai pipocar. Aí você pode vir que nós vamos pipocar o negócio. Tomo medicação forte, não posso fazer abstinência de alimento. Pois é, Suzana, amanhã a gente vai tirar todas essas dúvidas de jejum. Vocês ficam ligadinhos aí. Essa live se chama Melhorar. Qual que é a pegada dessa live? É a melhor hora para você melhorar, a melhor hora, nossa live das 18 horas. Todos os dias aqui, com exceção do dia que eu não consigo, nós estamos aqui falando da palavra de Deus na prática para a sua vida ficar melhor, para a minha vida ficar melhor, porque se um melhora, nós melhoramos. Beleza? Então, tchau, obrigado. Tudo depende da motivação do coração, Suzana. Tudo depende da motivação do coração. Essa é a chave desse estudo aqui de Mateus 6. Tudo vai depender da motivação do seu coração. E muitas das vezes a motivação do seu coração, se ela for para o social, ela é uma motivação boa. Se ela for uma motivação individualista, ela tem tendência a não ser boa. Então a gente tem que ficar atento nisso aí. Gente, então foi lindo. Tchau, obrigado. Tchau, meu povo, minha pova, minhas povas. E até amanhã, se Deus quiser. Vai, Célia, até achei que você não tava aí mais. A Célia caladinha, só prestando atenção. E é isso, beleza? Muito obrigada pela presença de todos vocês. A nossa mesa tá aqui só a compilação de conteúdo. É muita coisa para estudar, né, não, gente? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu sou teóloga? Não. Eu sou uma estudiosa da palavra de Deus. Então, assim, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha vida, assim, você vai ver que tem muitas lives já, salvas, todas aí. Eu caio e entro, mas estou aqui. E o que eu venho buscando com muita presença de Deus, pedindo sempre muita direção de Deus, é a explicação que nos liberta. É a explicação que nos liberta, porque eu sei que, infelizmente, tem muita informação aí no mundo. Não quer dizer que a minha tá certa, não, mas eu venho estudando para buscar de tudo um pouco e entender o que de fato faz sentido para a minha vida. Aí tá fazendo sentido para minha vida, eu venho aqui e compartilho com vocês. Tá certo? Não sei se tá certo, gente, mas eu tenho estudado nesse sentido. Aí o que eu sempre falo é, tá vendo o que eu tô dizendo aqui? Faz as suas próprias
pesquisas também. Não fica só no que eu falo, não. Beleza? Então é isso. Beijo. Saiu meu batom. Até amanhã. Fui! Nossa, quase que eu mandei aviãozinho aqui ao invés de desligar a live. Gente, vou ali tomar um café agora, que eu sou de Deus também, né? Eu mereço.